está diante de um momento muito delicado, né? Eu falo por quê? Como o padre muito bem falou, eu vou pegar o gancho dele. Existe, às vezes, uma certa confusão sobre não só os conceitos, né, jurídicos propriamente ditos, mas também sobre a aplicabilidade das normas. Por exemplo, se a gente observa bem, sem emoção, né, se a gente olha pelo viés da racionalidade, que é o que deve nos nortear, né, qualquer pessoa pensante, qualquer ser pensante, qualquer pessoa racional, ou seja, que se deixe iluminar pela razão natural, por assim dizer, né, com certeza será contra o aborto. Não tem como. Né? Eu costumo dizer, parafraseando, né, uma pessoa que não tem nenhuma simpatia, mas cito apenas para fazer uma paráfrase, né? Por exemplo, Descartes dizia, né? Penso, logo existo. Eu divirjo e digo, penso, logo sou contra o aborto. Qualquer pessoa que pensa é contra o aborto. Basta pensar, basta ter a racionalidade, colocar essa racionalidade para funcionar. Por quê? Porque não há argumentos que sustentem o aborto. Pelo menos não do ponto de vista racional. Podem ter, vamos dizer assim, podem tentar encontrar do ponto de vista emocional, enfim, sentimental, agora nunca racional. Né? E é importante a gente trazer o debate, por assim dizer, né, para o eixo da razão. Né? Então eu sempre trago exatamente esse primeiro argumento. Agora, sobre a questão da lei, o ambiente, né, vamos dizer, o espaço da lei, né, por assim dizer, o que a gente tem? A gente tem, primeiro, que no Brasil, né, nós temos uma Constituição Federal que, no artigo 5º caput, diz que é um direito inviolável à vida. Ou seja, trata-se ali da inviolabilidade do direito à vida. E trata-se, inclusive, como cláusula pétrea. Portanto, é impossível qualquer pessoa tentar abolir, né, essa inviolabilidade do direito à vida. Por quê? Porque é uma cláusula pétrea, portanto está petrificado. E assim quis, né, a sociedade, e em especial ali na Assembleia Constituinte, né, 87, por exemplo, eles quiseram colocar de fato a vida como um valor, né, absoluto, valor supremo, né, de modo que ela seja, e de fato né, inviolável. A vida é inviolável. Então, não tem brecha. A verdade é essa. Aí tem gente que fala, mas não está expresso que é desde a concepção. Mas, meus amigos, não precisa estar expresso. Porque se a vida é inviolável, a vida começa quando? Aí a ciência nos socorre e a ciência atesta. Né? Então, a gente, quando estuda... Aliás, quando a gente recorre rapidamente a um livro de biologia, quando a gente vê lá a embriogênese, embriologia, a gente vê que a vida começa na concepção. Então, meus amigos, isso não é um debate científico. Existe já uma convicção na ciência, né, que a vida começa na concepção. E mesmo que houvesse dúvida, eu vou repetir aqui, ainda que houvesse dúvida, jamais seria lícito matar um ser humano inocente sem ter qualquer tipo de recurso de defesa. Ou seja, matar um ser humano inocente, ou seja, sentenciá-lo à morte sem julgamento, quer dizer, ele sequer passou por um processo, sequer ele teve direito à ampla defesa, contraditório, que todas as pessoas têm esse expediente. Inclusive, aqueles que mais dizem lutar pelos direitos humanos são os primeiros que querem sentenciar à morte um bebê, né, sem ter direito a qualquer tipo de defesa. Né? Então, a gente ainda percebe a hipocrisia daqueles que defendem o aborto. Então, voltando à questão da legislação, então, a Constituição fala da inviolabilidade do direito à vida, né, que, embora não esteja expresso desde a concepção, assim atesta a ciência, que é desde a concepção, então, portanto, é uma evidência científica. Logo, desde a concepção, nós temos que defender a vida porque trata-se de uma pessoa humana. Não é uma coisa, é uma pessoa humana. Então, essa pessoa, desde a concepção, ela é dotada de dignidade. Né? Então, a dignidade da pessoa humana nasce ali, no momento exato da fecundação do espermatozoide do óvulo, que é quando tem ali o zigoto, ou seja, a célula-ovo, que é justamente um bebê, é um ser humano. Não é uma coisa, vou repetir isso. Né? Não é um tubo mágico que torna a coisa e transforma numa pessoa. Né? Não é, ai meu Deus, o estalar de dedos que isso ocorre. Na verdade, é uma pessoa desde sempre, com patrimônio genético próprio. Né? E essa pessoa tem direitos, é sujeito de direitos. E também, na mesma linha, atesta o artigo 2º do Código Civil, que garante, resguarda os direitos do nascituro. Se são direitos, meu Deus, o nascituro, ele é sujeito de direitos. Exemplo, o nascituro tem direito a um nome, ele tem direito, inclusive, à herança, né? Então, quer dizer, a gente percebe que a própria perpetuação do patrimônio, por assim dizer, né, que passa por essa questão, a herança nada mais é do que isso também, né, esse tipo de direito, o nascituro também tem esse direito de gozar esse direito. Tem direito, né, a isso, né?
Então, veja, ele é sujeito de direitos, trata-se de uma pessoa. Da mesma forma, a gente tem tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário que falam que da vida desde a concepção. Um deles é justamente o Pacto São José da Costa Rica, né, que é famosíssimo, é muito bem conhecido porque justamente é aquele que versa sobre os direitos humanos. Então, realmente, a vida, ela é um valor, né, intrínseco, ela tem uma sacralidade, na verdade, intrínseca a ela, um valor intrínseco, né? Isso é fruto do próprio direito natural, não é o Estado que tem que dizer, não. Na verdade, trata-se do direito natural. Então, o direito natural mais sagrado, né, eu diria até o mais importante, o mais basilar, sem o qual a gente sequer poderia pensar em outros direitos, é justamente o direito à vida. Tem muita gente aí vociferando. Porque eu luto pelos direitos das mulheres. Amigo, você não vai lutar por direito nenhum se você não tiver o direito à vida salvaguardado, assegurado. Você não vai lutar pelo seu direito à liberdade de expressão, você não vai lutar pelo seu direito a, sei lá, liberdade de ir e vir, né? Até mesmo a liberdade de pensamento, de criança. Enfim, todos os direitos, os demais direitos, eles passam, na verdade, eles advêm justamente desse direito basilar que é o direito à vida. Tem gente aí que é ultraliberal, né, que é muito libertário, e fala o seguinte, que a liberdade é mais importante do que a própria vida. Não é verdade. Porque a liberdade, ela vem, né, como decorrência natural do direito à vida, que é o primeiro a ser protegido. Né, porque é a base de tudo. Se não tiver o direito à vida preservado, assegurado, você não tem como falar de nenhum outro direito. Então, é uma questão também de lógica, de racionalidade, como eu citei. Então, o nosso arcabouço jurídico inteiro, de um modo geral, quando a gente olha por essas lentes, né, a gente não vê brecha para o aborto. Inclusive, vai ter gente que vai dizer o seguinte: Cris, mas aí você vê, por exemplo, o padre Lodge citou o artigo 128 do Código Penal, mas o artigo 128 diz ali, não se pune o aborto em 2 casos. O risco de vida da mulher quando não há outro meio de salvar a sua vida, ou então, inciso segundo, caso de estupro, né, quando a gravidez, na verdade, é decorrente de estupro. Vejam, o Código Penal, ele é da década de 40, né? Ele é de 1940. A nossa Constituição é de 88, quando ela foi promulgada. Então, eu sempre defendi a tese de que sequer esse dispositivo teria sido recepcionado. Ele não deveria ter sido recepcionado, porque colide frontalmente com o espírito da lei, ou melhor, da lei maior, né? Colide frontalmente com o que diz o artigo 5º da Constituição. Se a vida é inviolável, não tem essa de você defender mais ou menos a vida. Ou você defende ou você não defende. Da mesma forma que não existe meio grátis. Você não tem como defender a vida até a página 2. E o pior, tem gente que diz assim, inclusive conservador. Eu já vi conservador dizendo o seguinte, aqui fica minha provocação aos tidos conservadores. Tem gente que fala assim, não, eu sou a favor da vida, sou contra o aborto, mas eu defendo o aborto em caso de estupro. Meu amigo, se você é a favor do aborto em caso de estupro, você não é pró-vida. Se você é a favor do aborto em caso de estupro, você não entendeu o valor da vida humana. Se você é a favor do aborto em caso de estupro, você está relativizando o valor da vida humana. Por quê? Porque, por acaso, o bebê concebido num lar de amor, ele tem maior validade do que aquele que foi concebido como fruto, por exemplo, de uma gravidez decorrente de estupro? Na verdade, tem a mesma dignidade humana aqui. Né? São 2 bebês, 2 seres humanos. Né? Não é menos ser humano ou menos de menor valor, vamos dizer assim, né? Se foi concebido numa situação de violência. É lógico que a violência ela é algo realmente trágico, lastimável, e isso precisa sim fazer. Aí eu falo, né, da sensibilidade que nós temos que ter para acolher aquela mulher, para abraçar aquela mulher e para dar a ela subsídios para que ela possa maternar, ou seja, ser mãe, né, abraçar aquela vida, acolher a vida. Então, assim, isso aí é uma questão que é um ato de amor também. Né? A defesa da vida está muito ligada ao ato de amor. Eu sei que muitas mulheres que ficam, né, que são, no caso, devastadas, né, passam por algum tipo de violação da sua dignidade sexual, né? Eu imagino a dor que elas, de fato, passam. Né? Eu até, por uma questão também de empatia, de compaixão, lógico que a gente tenta se colocar no lugar dela. É difícil, mas a gente... quando eu falo difícil, porque é muito... Imagina só, né? A gente se colocar no lugar da pessoa, realmente, é algo que deve ser traumático mesmo. Agora, a solução é matar? Claro que não. E é por isso que o padre Lodge, por exemplo, é presidente do Provida de Anápolis, bem como tem outras associações Provida que cuidam da gestante e cuidam, de fato, do bebê. Né? Então, assim, independente da circunstância, matar nunca é a solução. Matar um ser humano, ainda mais o mais indefeso, o mais inocente, né? Nunca será a solução, muito pelo contrário. Eu diria que é a porta de entrada para vários outros problemas. Consequências psicológicas que podem advir, né,
como porta de entrada daquela pessoa que pratica o aborto. Sem contar outros graves problemas. E aquela história, né? A gente tem que lembrar que quando existe, ou melhor, quando alguém pratica o aborto, que não passa de eufemismo para assassinato de bebês, ou seja, quando alguém assassina um bebê, uma mãe assassina um bebê no ventre, ou seja, quando assassina o seu próprio filho, a sociedade inteira, de alguma forma, é como se tivesse... Eu vou usar uma expressão aqui também metafórica, mas é importante a gente entender. É como se a sociedade também morresse um pouquinho. A cada bebê, né, que morre, bebê indefeso, que morre no ventre da sua mãe, por conta dessa ameaça do aborto, que é o sacrifício no altar de Satanás, é como se a sociedade também morresse um pouco. Porque o aborto é a maior desumanização da sociedade. E aqui, para encerrar minha parte, para passar adiante, né, também para não ficar falando aqui muito tempo, ocupando toda a live, Deus me livre, não é essa a intenção, mas é importante a gente também entender o que a gente está enfrentando. Né? A gente está num mundo tão esquizofrênico, com perdão da expressão, né? O mundo está tão esquizofrênico que as pessoas estão humanizando os animais e estão desumanizando os seres humanos. Quer dizer, é um negócio gravíssimo. Né? Eu não estou dizendo que, por exemplo, eu não estou defendendo aqui o maus tratos dos animais, em hipótese alguma. Claro que o animal, né, a gente precisa cuidar, etc. A gente tem também, né, uma afeição ali ao animal. Claro. Agora, nada se compara ao ser humano. Não dá para colocar em pé de igualdade ser humano ao animal. Eu vejo que a causa animal, ela está completamente desproporcional ao que estão fazendo com a questão do ser humano. Estão agora, por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, quer ver? O ovo da tartaruga tem que ser preservado, etc e tal. Mas o bebê tem que ser morto? Tem que ser sentenciado à morte? Que negócio é isso? É uma desumanização completa da sociedade. Então, quer dizer, a gente está perdendo o senso de civilidade, o senso de humanidade, uma crise moral, né? Cultural e crise também de amor, não deixa de ser. Né? Porque, sinceramente, é uma pessoa que defende que se mate um bebê indefeso, vulnerável, mais frágil dos seres, realmente isso é um ato de crueldade sem precedentes. Por isso que eu digo que o aborto é o crime mais hediondo de todos. É o pioneiro, né? O primeiro da hediondez, eu acho que é o crime do aborto. Porque realmente é contra alguém que não tem voz. Né? E nós é que precisamos que nós emprestemos a nossa voz para defendê-lo. Então é algo gravíssimo. Né? E olhar como que a sociedade está inversamente proporcional, ou seja, essa defesa, às vezes a causa animal é inversamente proporcional à defesa do nascituro, isso é algo que entristece. Entristece mesmo. Porque eu vejo como que assim, a gente está perdendo essa noção da validade, do valor, na verdade, né, da vida humana. E o pior, né, com essa humanização do animal, a gente está esquecendo o seguinte: quem é a coroa da criação? É o ser humano. O ser humano é a obra-prima mais perfeita de Deus. O ser humano é a coroa da criação. Né? E assim, é o ser humano que foi criado em imagem e semelhança. Não foi o animal que foi criado em imagem e semelhança. Né? Foi o ser humano. Na verdade, o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente perde essa noção, na verdade, isso é uma verdade. Né? Então, se a gente perde essa noção e relativiza isso, a gente está se abrindo, né, a todo tipo de caos na sociedade. É o que a gente está vendo hoje. A gente está vendo uma sociedade irresponsável, Deus que me perdoe falar isso, mas uma sociedade doente, né? Porque a gente padece com cada situação como essa, né? Cada violência contra quem quer que seja, né? Qualquer ato de violência realmente mexe muito, choca muito. Agora, a pior das violências é essa do aborto. A pior tortura que se faz, né, que se deseja, muitas vezes, que alguns praticam, é justamente legitimando o aborto, porque o aborto é uma tortura. Ou ninguém nunca viu como é que se faz no aborto. Né? Tem aborto por esquartejamento. Isso choca, isso escandaliza, né? Mas é para falar, temos que falar a verdade. Tem aborto por esquartejamento, tem aborto por injeção de produção salina, né? No caso, cloreto de potássio, como aconteceu com aquele bebezinho lá de agosto de 2020. Então, assim, são formas cruéis, hediondas mesmo. Não tem nunca como a gente conceber com isso.